mundo fala de paz, procurando a paz por meio da guerra, por meio da divisão, por meio da imposição de ideologias. Mas o Senhor, Ele falou: a minha paz eu não dou como o mundo dá. A Bíblia vai falar que é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que podemos experimentar mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em momentos de angústia, mesmo quando somos abandonados, mesmo quando parece que as esperanças vão embora. Então não é apenas uma saudação, não é apenas um cumprimento, é uma constatação daquilo que o Senhor deixou para nós, a paz dele, amém? Então que você receba e abrigue no seu coração essa palavra. Nosso desejo, assim como o pastor orou, é que o Espírito Santo fale por nós, que a palavra de Deus encontre corações abertos, dispostos a ouvir a voz de Deus. Quero fazer uma leitura aqui em Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero fazer algumas considerações antes da gente iniciar essa reflexão. Às vezes a Bíblia vai falar de Jericó, Jesus saindo, outras passagens vão dizer que Jesus estava entrando. Essa passagem aqui provavelmente foi situada, como está escrito aqui em Lucas 19, precedida de um acontecimento, de um cego que foi curado. E alguns livros aqui, desses sinóticos, eles vão relatar, às vezes você vai ler que Jesus estava entrando em Jericó, e outras vezes vai dar a impressão que Jesus estava saindo de Jericó. Só para a gente entender um pouco mais aqui esse contexto, essa região. Nos tempos de Jesus haviam 2 Jericós. Existia a antiga, que a gente vê ali no Antigo Testamento, Josué conquistando, as muralhas de Jericó caindo. E havia inclusive ali no Antigo Testamento uma palavra que amaldiçoou aquela cidade, e diz que quem reconstruiria aquela cidade faria isso a um custo muito alto, da perca de filhos. E anos depois, uma pessoa, ele construiu, e no início da obra ele perdeu um filho, e no final ele perdeu outra. Mas existia também no tempo de Jesus uma outra Jericó, que provavelmente ali Herodes havia estabelecido, que era um lugar nobre, era um lugar onde o próprio Herodes, aquele que era dado a grandes arquiteturas, construiu o seu palácio de inverno. Ali existia praças, lindas árvores. Então provavelmente a gente vai ver que Jesus, ele passa de uma Jericó e entra em outra, é nessa outra Jericó, nessa Jericó nobre, de pessoas ricas, abastadas, que se encontra um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia vai nos descrever que esse homem era chefe dos publicanos. E agora cabe nós aqui a atenção para entender também o contexto cultural e político, porque a gente vai ver que quando Jesus, ele chama esse homem para ir à sua casa, as pessoas falam: mas como é que ele vai na casa de um publicano? E aqui a gente precisa entender o que acontecia.
No tempo de Jesus, Roma dominava aquela região e ali era estabelecido postos de coletas de impostos. E ali os cobradores de impostos, os coletores ficavam ali e todo mundo tirava uma casquinha. Havia muita corrupção naquela época. E nós estamos falando de um período de extrema pobreza e miséria. É tanto que todos os tipos de cargo que tinha, inclusive no templo, tinha muita relação política. Por exemplo, dos saduceus, porque no tempo do Antigo Testamento, para que a pessoa ele se tornasse um sacerdote, um sumo sacerdote, estivesse servindo no templo, havia uma preparação, havia uma escolha de Deus. Mas no tempo de Jesus tudo era político. Então tinha ali membros do Sinédrio, e todos eles queriam fazer barganhas para ter um enriquecimento. A gente vai ver que no próprio templo, Jesus, ele expulsa os cambistas, que vendiam ofertas no templo. Ou seja, para que as pessoas viessem dar uma oferta no templo, eles tinham ali animais e moedas cunhadas que eram aceitas no templo. Ou seja, a pessoa não podia trazer uma moeda com um símbolo do imperador romano, porque não era aceito pelos judeus, porque era tido como idolatria. Então eles precisavam fazer um câmbio ali, trocar por moedas cunhadas pelos judeus e que eram aceitas no templo. Então, para dar uma oferta, ele não podia vir com dinheiro e ir direto ao templo. Ele precisava fazer esse câmbio. E nesse câmbio havia corrupção, havia uma cobrança excessiva, não era um valor justo. Então eles ganhavam dinheiro. Os animais também precisavam trazer um animal perfeito, e pessoas vinham de muito longe para trazer ofertas. E já ali no pátio também tinham animais que já eram previamente aceitos pelo sacerdote. Então as pessoas eram meio que obrigadas a comprar para poder ofertar ao Senhor. Então você vai ver que a corrupção estava instaurada em todos os setores de Israel. Você vai ver que as enfermidades eram enormes. Você vai ver que o tempo todo Jesus está curando gente. A miséria era terrível naquele tempo. E dentre esses abusos estavam a coleta de impostos. Então ali cada província tinha um coletor, alguns coletores em alguns pontos estratégicos, que cobravam ali sobre a renda e os ganhos da população. E esses homens eram super odiados pelos seus compatriotas, porque é como se você visse no período talvez do nazismo, um judeu trabalhando para Hitler, cobrando imposto do seu povo. Então ali eles eram muito odiados nesse período de Jesus, porque eles trabalhavam para Roma, roubando os seus compatriotas. Então agora nós estamos falando de um homem que não era apenas um cobrador de impostos. Ele era o chefe, um dos chefes dos publicanos ou dos cobradores de impostos. E ele estava situado numa região rica. Então imagina o quanto que esse homem tinha arrecadado para si. É tanto que você vai ver que quando há uma conversão no seu coração, ele fala: se eu roubei, eu vou devolver. Porque uma coisa muito certa era que essa corrupção era enorme. Mas Jesus, aqui no final da passagem, ele fala que ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E o texto ele vai chamar a atenção minha e sua, porque fala que Zaqueu ouviu falar de Jesus e queria vê-lo. E por que Zaqueu queria vê-lo? O que acontecia? A fama de Jesus estava se alastrando. Em Marcos 2 nós vamos ver que dentre os discípulos de Jesus, dentre os 12 apóstolos iniciais, estava Mateus, conhecido também como Levi. E ele era um cobrador de impostos. E Jesus passa e chama: larga tudo e me segue. Ele larga ali o seu posto de cobrador de impostos e segue Jesus. Então isso começa a se espalhar, porque parecia que era uma classe de pessoas que jamais seriam aceitas
pelos judeus que eram extremamente religiosos, pelos santos fariseus do tempo. E Mateus, ou Levi, como também é conhecido, fica tão empolgado que ele faz um jantar e chama todo tipo de pessoas, inclusive outros cobradores de impostos. Provavelmente Zaqueu, que era um dos chefes dos publicanos, que ouviu essa história, falou no seu coração: de repente ainda existe solução para mim. Então ele corre, ele era de pequena estatura, provavelmente não era muito sociável, não havia uma boa relação entre os judeus, porque se ele fosse alguém de honra, ele seria colocado na frente da multidão. Você vê, quando chega alguém importante, as pessoas geralmente abrem espaço para que a pessoa passe. No caso dele, não. Ele não era amado, ele não era respeitado, ele não era honrado. Mas ele, um homem de pequena estatura física, mas um homem importante, grande, de grande estatura social, política, ele corre e sobe numa árvore para ver Jesus. E essa palavra ver, aqui no original é eidos, que não é simplesmente olhar, é procurar conhecer. Então hoje eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre essa atitude de ver, de olhar para Jesus. Mas um olhar diferenciado, não um olhar como se olha para uma coisa qualquer e comum. É um olhar despertado por interesse daquele que pode te salvar, daquele que pode te curar, daquele que pode te libertar, daquele que pode transformar a sua vida, daquele que não é simplesmente um qualquer, não é só mais um, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado que se fez homem, morreu na cruz do madeiro para perdoar o meu e o seu pecado. Em João 8,56, Jesus vai falar para os fariseus, para o povo, fala: olha, Abraão desejava muito me ver, e um dia ele me viu e ficou muito satisfeito. E as pessoas vão falar: será que ele é louco? Ele não tem nem 40 anos. Abraão viveu há quase 2000 anos atrás ou mais. E ele vai falar que Abraão queria ver ele e viu. Esse homem é louco. E a gente vai ver como é interessante, porque as pessoas achavam ele apenas um homem. Da mesma forma que muitas pessoas nos dias de hoje olham para Jesus como apenas mais um personagem histórico. Em Mateus 16, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Alguns dizem que o Senhor é o João Batista, é Elias, é um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro falou: tu és Cristo, Filho de Deus. Essa expressão não era simplesmente você é Israel Fernandes. Era um conhecimento de quem era Jesus, representando a sua obra. E lá em João 1 vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nos atributos incomunicáveis de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, estavam em Jesus. Filipenses 2 vai dizer que ele, sendo em forma de Deus, não é tendo uma aparência, é sendo vem do verbo ser, fala de essência, da natureza divina. Lá em Colossenses vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Hebreus vai nos dizer, o escritor fala assim: olha, quem foi que chamou e disse assim para Jesus: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Você tem um cetro de equidade e de justiça. O Senhor Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando você vai ler Apocalipse, capítulo 5, por exemplo, você vai ver que os anjos estão adorando a Deus, louvando ao Senhor.
E de repente eles focam a sua adoração a Jesus e louvam e adoram a Ele. Algumas pessoas acreditam que Jesus é um anjo, que é um homem iluminado, que foi um homem que alcançou uma espiritualidade elevada. E todas as pessoas que procuraram Jesus com um olhar minimalista, pequeno, saiu decepcionado. Mas todos aqueles que olharam para Jesus com fé, reconheceram nele a grandeza da salvação. Eu não sei ao certo se Jesus se refere, provavelmente que os teólogos chamam, da teofania, daqueles 3 homens que se apresentam a Abraão. Abraão faz um banquete e se prostra ali. Eu não sei qual é o momento exato que Jesus se refere quando Abraão viu, mas o fato é que Abraão viu, e viu não apenas com um olhar humano, ele viu acima de tudo, independente do momento desse encontro, ele viu pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão é conhecido como o pai da fé. Então Jesus falou, ele de longe, ele me viu e ficou feliz e ficou satisfeito, porque a promessa que Deus fez a Abraão, que através da sua linhagem abençoaria todas as nações da terra, estava falando de Jesus. Porque até então os judeus alcançavam poucas pessoas, mas depois da vida, morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele comprou para si povos de tribos, línguas e nações ao redor do mundo com seu precioso sangue. Então Abraão pôde ver Jesus, e a gente vai ver que mais adiante o próprio Jesus ele vai relatar isso. Lucas 9:9 diz que Herodes queria muito ver Jesus. A Bíblia vai dizer que Herodes tinha uma certa admiração por João Batista, apesar de ter mandado matá-lo. E João Batista ele veio anunciar Jesus. Então, quando começaram a surgir os relatos dos milagres de Jesus, Herodes, que era o governador maior daquela província ali, ele queria ver Jesus, ele queria ver os sinais, os milagres. E um pouco antes da crucificação de Jesus, em Lucas 23:8, Jesus vai diante de Pilatos. Pilatos não acha nada para que culpar Jesus. Quando sabe que Jesus veio da Galileia, ele pega Jesus. Ele não queria problema com Herodes, então ele não queria intervir na autoridade de Herodes. Então Pilatos manda Jesus diante de Herodes. Herodes chega diante de Jesus com muita expectativa. Vamos ver esse texto. Lucas 23:8. Os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias, eu vou fazer a leitura. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre sua fama. Note que Herodes não estava empolgado em saber sobre a essência de Jesus. Ele, por ser um homem importante, ele se empolgou com a fama de Jesus e tinha expectativa de vê-lo fazer algum sinal. De muitas maneiras o questionava, Jesus entretanto nada respondia. Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir como a veste uma capa de aparência de realeza e mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Então Herodes tinha uma expectativa de ver Jesus. Passado talvez alguns anos, ele tem essa oportunidade de ver Jesus, que tinha uma grande fama, e de repente ele vê Jesus calado. E os acusadores ridicularizavam Jesus.
E Herodes, ele entra nessa pilha também, veste Jesus com vestes reais, zombando dele e manda embora, desprezando. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas procuram ver Jesus, mas essa mensagem, ela não é simplesmente para você, talvez tenha uma imagem na sua parede, e todos os dias você olhar para ela, fazer uma reverência, fazer uma oração para aquela estátua. Também é um alerta para que você procure conhecer quem Jesus é, o Jesus da Bíblia. Porque Jesus, ele falou assim: olha, nos últimos tempos haverão falsos cristos, e muitos dirão, eles está ali. Outros dirão, a história de... E chega um momento que eles falam sobre Jesus, e a pessoa fala, nossa, Jesus vai estar nessa festa. Fala, não, alguns Jesus vão estar, mas você está falando de qual? Eles falam, como assim? Mas tem mais de um? Ah, tem um Jesus mexicano, tem um Jesus... E eles vão falando. E aí tem até uma história, Jesus mexicano atravessando a fronteira, ali, né, com os coiotes, e ali a polícia começa a atirar, ele salva uma pessoa e toma 2 tiros na mão e cai. É uma sátira, mas é uma grande realidade, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de deuses. Então, nos dias atuais, onde tem se banalizado a verdade, onde tem se relativizado a verdade, onde que as opiniões que valem é aquela que me satisfaz. Pode parecer ridículo, mas esses dias eu lendo sobre isso num livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, o escritor, ele coloca alguns dados, né, de alguns eventos que aconteceram, e uma pessoa, um homem, ele se declarou publicamente como uma mulher japonesa de 1,80 m. As pessoas olharam, mas ele é um homem, e ele se impôs a verdade, aquilo que eu digo ao meu respeito, vocês precisam aceitar. Todo mundo estava vendo que não era uma mulher, muito menos japonesa de 1,80 m. A relativização da verdade. O que é verdade? Depende, o que eu quero que seja minha verdade é minha verdade. Fato é, irmãos, que existem opiniões, nós precisamos e devemos respeitar a opinião. Mas as pessoas têm construído Jesus também relativo. Tem um Jesus da teologia da libertação, e eu não estou falando contra o foco de ajudar os necessitados, mas existe uma vertente que limita a ação de Jesus apenas a fazer boas coisas, simplesmente ajudar pessoas necessitadas, carentes, e isso de fato é um dever da igreja, mas não está limitado a isso a obra e a ação de Jesus, a ação redentora do Senhor. Ele veio nos resgatar do pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Então Jesus, ele veio pagar um alto preço para perdoar o meu e o seu pecado. Mas na relativização moral, as pessoas pensam que fazer uma coisa boa vai apagar outra ruim que ele fez. E não, para cada pecado existe uma sentença de morte espiritual. É uma coisa muito séria o pecado, ele mata, ele destrói. As pessoas estão procurando respostas em todos os lugares. Mas por que o mundo está assim? Será que é um karma? O que está acontecendo? A Bíblia dá a resposta para isso. É o que nós chamamos os efeitos noéticos do pecado. O pecado, ele afetou a mente do homem. É tanto que a Bíblia vai falar que enganoso é o coração do homem. Mas a gente vai ouvir no mundo dizendo o seguinte: siga seu instinto, siga seu coração, acredite nele, siga, e vai dar tudo certo na sua vida. Isso é uma mentira. Esses dias eu estava vendo um psiquiatra
muito renomado, o Dr. Augusto Cury, falando algo sobre as emoções. Falou: as emoções nunca vão amadurecer. A sua inteligência que precisa evoluir e aprender a não confiar nas suas emoções, porque a mente mente. O próprio Paulo, em Romanos 7, ele fala: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ainda que você e eu desejamos fazer o melhor, na verdade, muitas vezes não conseguimos fazer, e precisamos ver a nossa limitação. Só o sangue de Jesus que perdoa o pecado, que transforma o homem. O sacrifício de Jesus, ele perdoa o pecado, nos capacita a vencer o pecado, mas ainda tem algo que vai acontecer um dia. Nós seremos transformados e venceremos completamente o pecado. É por isso que mesmo hoje nós somos tentados, nós muitas vezes caímos, nós muitas vezes falamos o que não deveríamos falar, mas enquanto as pessoas estão criando Jesus para satisfazer os seus desejos, não existe mudança. Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, mas prendeu João Batista porque João Batista denunciou o seu pecado, que casou com a mulher do seu irmão. Essa mulher rancorosa, um dado momento tem a oportunidade, sua filha tem a oportunidade, depois de fazer uma dança na frente do rei, de fazer um pedido, até a metade do reino ele disse que daria a ela, mas aquela mulher, ela falou assim: pede a cabeça de João Batista, e João Batista é morto. Então Herodes gostava de João Batista, mas ele servia só para um propósito de entretenimento. Agora Jesus, ele queria ver Jesus há muito tempo, e agora ele tem a oportunidade de ver Jesus, e Jesus para ele é só um entretenimento que ele dispensa como nada. Então muitas pessoas têm procurado Jesus, mas olhado para Jesus da forma errada. Todas as religiões consideram Jesus. Muitas vertentes espíritas consideram ele como espírito iluminado. Religiões orientais consideram ele como um grande profeta, assim como Maomé. A história tem que se curvar para a sua história, para a vida dele. Muitas pessoas têm que aceitar, até para dizer o calendário ocidental, é antes ou depois de Cristo. Mas o fato é, você quer realmente ver quem é Jesus? Jesus é aquele que tem o poder de condenar o homem. E muitas pessoas às vezes iam até Jesus querendo que ele condenasse alguém, e ele falava: não vim condenar, eu vim salvar. Mas essa salvação nós chamamos de uma conversão. É mudar a rota. Não é você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Não é que você vai fazer coisas boas para alcançar um espírito nobre e ser salvo, mas sim, você é transformado e por isso passa a amar as coisas boas e tentar fazer elas. Existem pessoas com os olhos fechados, mesmo diante de Jesus. Lucas 24. A gente tem um relato depois que Jesus ressuscita. A história daqueles homens do caminho de Emaús, ou a sentido de Emaús, que era 10 quilômetros ali de Jerusalém. E Jesus se coloca perto deles. E eles estavam ali conversando, chateados. Eles eram seguidores de Jesus. E Jesus fala: do que você está falando? Vocês estão conversando. Eles olham para Jesus e falam: você não sabe do que aconteceu? O maior acontecimento que houve esse final de semana? Jesus morreu. E Jesus começa a conversar com eles. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E nesse diálogo, eles estavam falando sobre Jesus. Jesus se aproxima,
mas os olhos dele estavam fechados. E de repente o texto vai nos dizer que Jesus começa a contar a sua biografia, a história do Messias, narrada em todos os livros do Antigo Testamento. Ele começou a mostrar a sua presença, talvez ali no Jardim do Éden, representado talvez quando aquele animal foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. Lá em Efésios vai dizer que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo. O projeto da salvação, da redenção já havia sido prevista pelo Senhor. E todos aqueles que se aproximaram de Deus conheceram a graça, também conheceram Jesus. E Jesus vai caminhando com eles, e no final eles convidam Jesus para a sua casa, para um lugar, para um local. E aí, quando eles se reúnem para comer, quando ele estava reclinado ao redor da mesa, tomando Jesus o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram Jesus. Contudo, ele desapareceu diante dos olhos deles. Irmãos, essa palavra é para mim e para você. Lá em Hebreus 12, vai dizer que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ele vai relatar que pelo gozo que lhe estava proposto, ele rejeitou a afronta e foi firme e fiel. Então, quando o escritor aos Hebreus ele nos chama a atenção, ele está dizendo, talvez para mim e para você hoje. Alguns falam que essa nuvem de testemunhas são anjos, são demônios, são principados. Alguns acreditam que são pessoas. O fato é que as duas coisas estão certas, ao meu ver. Nós estamos sendo assistidos no palco da eternidade pelos anjos, pelos demônios nas regiões celestiais. A gente vê que no livro de Jó, os anjos, e ali representa os demônios, também se apresentavam diante de Deus. E Deus fala, viste o meu servo Jó? Então há um diálogo, há uma observação sobre a minha e a sua vida. E eu quero te dizer que quando você aceita Jesus, você escolheu um lado da batalha, é o lado vencedor. E a sua vida nunca mais é comum, nunca mais é normal. De forma que nós precisamos mudar a nossa visão. Você acha que no seu trabalho, aquele homem, aquela mulher que talvez dá em cima de você, ou que tenta puxar seu tapete, aquela pessoa que se ira contra você, ou às vezes que te bajula, porque a Bíblia diz que nós somos aprovados pelos louvores que recebemos. A gente olha simplesmente como uma coisa comum, mas existe uma batalha espiritual em torno da minha e da sua vida. O pastor Adelso me contou uma certa feita que ele estava no ônibus evangelizando um homem, e ele estava sentindo uma graça muito grande naquela evangelização. Ele viu que havia um mover de Deus na vida daquele homem. De repente entrou um assaltante no ônibus, e esse assaltante não foi ao encontro de ninguém, foi diretamente nele, e começou ali falar que ia atirar. E ele falou, eu não tenho nada para você, e continuou evangelizando o rapaz. Ele falou, Israel, eu senti uma unção de Deus tão grande, que essa não era a coragem que vinha de mim. E eu continuei evangelizando, e aquele homem nervoso, eu vou te matar, eu vou te matar. Ele falou, você não tem autoridade para isso, se você tiver, mata. E continuou evangelizando a pessoa, até que ele foi e falou, olha, vai embora daqui, você não tem nada aqui para você. O rapaz chegou a assaltar o outro, mas não tocou nele e foi embora. É nítido que o inimigo se levantou, colocou alguém ali para talvez tirar o meu foco de evangelizar aquele homem. Quer ver uma experiência que eu já tive inúmeras vezes? Você está no seu serviço falando de Jesus para alguém, sabe, às vezes está um momento que não tem ninguém. De repente aparece alguém, entra no meio da conversa e atrapalha tudo.
Às vezes, até na evangelização em dupla. Eu digo que às vezes os companheiros que estão evangelizando não têm sensibilidade espiritual. Irmão, se eu estiver evangelizando eu e um novo convertido, eu estou falando com alguém, mas eu procuro ter a sensibilidade. Deus quer me usar para falar com essa pessoa ou quer usar o outro? Porque às vezes Deus vai usar o outro. E quando Deus toma com autoridade alguém para falar de Jesus, você intercede. E quantas vezes eu já tive a oportunidade de falar de Jesus e o outro me atrapalhava. Às vezes numa reunião, às vezes numa igreja viva. Há uma luta espiritual acontecendo. Então, estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas nós precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e olhar firme para Jesus. Olhando, buscando conhecer aquele que é a verdade, é o caminho e é a vida. A Bíblia não vai falar, Jesus não diz, eu sou um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Não, eu sou o caminho, um artigo definido, o. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele vai dizer, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um pouco antes, em João 8,32, ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas falam que é uma verdade qualquer. Você estuda, então você fica livre da ignorância. Você faz isso, você conhece uma verdade, então você fica mais inteligente, mais esperto, mais sábio. Não, e ele vai complementar, se pois conhecer o Filho do Homem, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então precisamos buscar conhecer quem é Jesus. Existe um relato que eu li há algum tempo, lá na Inglaterra, um dia muito frio, de intensa neve. Tinha um culto marcado para a semana. O pastor não conseguiu chegar até aquele culto. E algumas pessoas relutantes foram. Poucas pessoas, como a gente chama, um gato pingado. E dentre eles estava um diácono, que também pensou, o pastor não veio, talvez o pessoal, vamos despedir, vamos embora, não vamos nem abrir a igreja. Temos poucas pessoas, o pastor não veio. E ele falou, não, se Deus nos deu a oportunidade de fazer um culto, vamos fazer um culto, ainda que breve. E aquele homem pregou uma mensagem simples de aproximadamente 15 minutos. E despediu o povo e foi embora. Mas antes do culto terminar, entrou um jovem naquela igreja, ouviu aquela mensagem de 15 minutos e foi embora. Depois soube-se o relato que aquele jovem estava se sentindo perdido. Ele havia tido um encontro com a palavra e o evangelho, que é as boas novas de salvação, é a boa notícia. Ele é precedido pela má notícia. O evangelho, ou a boa notícia, é a cura para a minha alma, para a sua alma, para a nossa vida. É a esperança de salvação. Mas antes de vir a boa notícia, o tratamento do médico dos médicos, vem um diagnóstico que é triste, que é tenebroso. A realidade do inferno é algo que as pessoas não querem lembrar. Algumas pessoas, até alguns teólogos, dizem que quando Jesus ele fala sobre a eternidade no inferno, ele está falando de algo que vai ser passageira só por um tempo. Mas as mesmas palavras que Jesus usa para descrever a morte eterna, Ele também usa para falar da vida eterna. Então, se você acredita na eternidade do céu, você precisa acreditar na eternidade do inferno, que é a separação total e completa de Deus e de toda bondade. Ali a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Ali diz que o fogo queima e não se apaga, que as pessoas gritam, clamam de desespero e não tem mais salvação. Alguns acreditam que depois de morrer, a gente vai lá e faz uma oração, e aquela pessoa vai para o purgatório para receber ali a bondade de Deus e se recuperar e voltar para o paraíso, ter a oportunidade. Mas não é isso que a Bíblia diz.
Lá em Hebreus 9, 27, se não me falha a memória, diz que ao homem está destinado a viver uma vez só. Depois disso, segue-se o juízo. Irmãos, a realidade do inferno, quando nós paramos para pensar, as pessoas falam, mas eu não quero saber disso, eu quero do céu, eu quero cura, eu quero um casamento. Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque o diagnóstico, ele tem que ser muito veemente para que a pessoa acredite que precisa de um tratamento. Já viu a pessoa quando está com machucado no pé? Isso aconteceu com o meu avô, um calo que machucou, para ele era algo normal, ele não tratou daquilo. Talvez se ele fosse no médico no início, ele ia saber que aquilo era grave e poderia levar ele até a morte, amputar membros e morrer. Mas ele não quis uma notícia forte, ele queria fugir do médico, e aquilo resultou em grande prejuízo para ele e para toda a família que compartilhou do seu sofrimento. Então é necessário a gente procurar entender e saber, e não fugir da verdade. Deixa eu te dizer, hoje as pessoas falam de amor. Amor não é aceitar tudo que você faz como certo, é te aceitar, é te amar como você é. Sim, Jesus falou assim, vinde a mim todos, não é alguns, não é uma classe, não são os melhores, vinde a mim todos. A gente está diante de um texto de um homem desprezado, o chefe dos publicanos. Jesus vai até ele. Então vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e encontrarei descanso para as vossas almas. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então assim, Jesus chama para todos. Por isso que a Bíblia vai falar, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Este jovem que eu falei, ele estava com essa convicção de pecado no seu coração. Ele começou a olhar para os seus pensamentos e viu, eu sou mau. As pessoas falam, mas eu pago meus impostos, eu coloco comida dentro de casa, eu sou uma boa pessoa. Não mato ninguém, não roubo ninguém, sou uma boa pessoa. Muitas pessoas chegaram diante de Jesus, e ele falou assim, olha, vocês lembram que no passado está escrito, se alguém adulterar ou deitar com a mulher, é adultério. De qualquer um que olhar e no seu coração adúltero, aquele que matasse alguém é assassino. Mas na minha lei, que é perfeita, qualquer um que se encoleriza contra um homem, contra um semelhante, que xinga, já é réu de juízo de inferno, que para mim ele já é homicida. Então o padrão de Jesus é muito elevado, irmãos, não dá para atingir com penitências. Então esse jovem, ele começou a olhar para si. Irmãos, a gente tem no mínimo 10.000 pensamentos por dia. Se a gente passasse nesse telão, quantos pensamentos ruins nós tivemos? Quantas vezes nós desejamos mal para alguém? Quantas vezes nós cobiçamos algo ou alguém? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveriam? Se precisasse só de um desse para você e eu ir para o inferno, imagina se passasse nesse telão. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas este jovem, ele estava ali angustiado, percebendo o seu pecado, ele não conseguia. Ele estava tentando fazer pelos seus próprios esforços, fazer as coisas boas e se sentir melhor. Mas o Espírito Santo já estava trabalhando no diagnóstico da sua alma. Você é pecador, você está longe de Deus. E ele, anos depois, relatou que passou na frente de uma igreja pequena, com poucas pessoas. E ele entrou e um diácono estava pregando uma mensagem, Isaías 45, 22. Uma mensagem simples, mas que naquele dia mudou a vida desse jovem. Lá em Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos, eu sou o Senhor. Quando aquele jovem chegou ali carregado de pecados, de angústia, e aquele diácono simples falou, leu a palavra do Senhor: olhai para mim e sereis salvos. Ele falou: é olhar, é conhecer, é só isso? Então tem salvação para mim? E aquela mensagem entrou no seu coração.
Ele saiu dali vendo Jesus. E a salvação entrou na sua vida. Esse homem, anos depois, se tornou o príncipe dos pregadores. Alcançou milhões de pessoas. O nome dele era Charles Spurgeon. Esse homem, ele teve um impacto quando ele ouviu a palavra do Senhor: olhai para mim. Eu quero te dizer nesta noite que às vezes você tem olhado para tantas coisas à sua volta têm chamado a sua atenção. Talvez você tenha perdido tempo olhando para o passado, trazendo depressão e angústia para a sua alma. Talvez você seja ansioso e gaste muito tempo olhando para o futuro, se preocupando com o que pode acontecer. Talvez você está tão focado no celular ou nas coisas do dia a dia que você não tem parado para olhar para Jesus. E nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer dizer para mim e para você: independente da multidão que está à sua frente, independente das suas limitações, talvez de estatura, faça como Zaqueu. Procura subir, fazer o que tiver que fazer, mas não vá embora antes de ver Jesus. Agora, sabe o que é interessante? Não teve uma apresentação. Quando ele sobe e olha para Jesus, Jesus já estava olhando para ele há muitos anos. Olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Oh, aleluia! Chora, manara, sorecante, onobre, aleluia! Não importa o momento que você está passando, Jesus, Ele já te viu. Ele já conhece a tua história. Talvez Zaqueu, em dado momento, Jesus fala que ele era filho de Abraão, ele conhecia a lei. Quando ele colocava a cabeça no travesseiro, talvez o mais caro, na melhor cama. E apesar do dinheiro poder comprar uma casa linda, uma cama maravilhosa, um travesseiro perfeito, o dinheiro não pode comprar a paz de espírito. Mas aquele dia, quando Jesus olhou de volta e falou: Zaqueu, hoje chegou salvação à tua casa, ele viu que tudo que ele tinha não valia nada se comparado com a presença de Jesus. E ele fala assim: eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, porque a paz vale ouro, a tua presença vale mais. Porque um dia ele parou para olhar e ver Jesus.